Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 3 de novembro. O Ibovespa apresentou aqui uma estabilidade, mais 0,12%, um candle de indefinição em cima de uma região de suporte, região esta já citada aí nas últimas videoanálises. Então o Ibov traz uma chance de ter alguma recuperação em cima dessa região de suporte. A perda definitiva dessa região aumenta a chance desse movimento de correção ser um pouco maior pelo gráfico semanal. Para o Ibov gerar uma primeira sinalização aqui para se ter um repique de alta, com resistência principal naquela faixa também já citada nas últimas análises, ali na casa dos 75.400 pontos, precisa aqui romper a máxima do pregão de hoje, 74.254. Rompendo essa região, traz a expectativa de gerar um fundo em cima de uma região de suporte e poder ter um movimento de subida no gráfico diário. Na semana, o Ibovespa apresentou queda de 2,71%, intensificando a questão de correção de todo esse movimento de subida. O movimento de subida que basicamente veio aqui nesse nível, gerou um topo, voltou para cima, trazendo a expectativa um pouco mais fraca de continuidade da movimentação para cima. Então tivemos aqui a movimentação agora para baixo, e essa movimentação ela pode ser inclusive até de forma mais lateral. Mas a perda da mínima dessa semana, que é justamente a perda da mínima do pregão de hoje, reforça um pouco mais a chance desse movimento se estender um pouco mais para baixo. Lembrando, a zona de suporte pelo gráfico semanal mais relevante fica na faixa próxima dos 70 mil pontos a 69 mil pontos. Antes disso, teria a região que está basicamente testando, a região de topo histórico, na faixa ali perto dos 74 mil pontos, região de 73.900 a 74 mil pontos, região que está nesse momento em cima desse patamar, onde um local onde pode justamente funcionar como suporte e gerar fundo aqui no gráfico diário. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube. Desde já eu agradeço a sua valiosa audiência. Aproveite também para se inscrever aqui no canal e poder receber canal no YouTube, para que você possa não só desfrutar de todos os vídeos de aprendizado que tem dentro do canal, mas também receber as notificações de novos vídeos, novas videoanálises aí dentro no seu celular, para que você possa estar antenado aí no canal no YouTube. Futuros, mini índice pregão de hoje deixando ali um candle mais para um candle de reversão em cima de um patamar de suporte, gráfico de 60 minutos para a possibilidade de apoiar esse candle de reversão. O ideal é que venha romper justamente a máxima do pregão de hoje, está aqui nesse nível, que é a região de suporte anterior, região de suporte de fundos anteriores, que tende a funcionar como resistência. Então, se faz algo, abre caindo e gera alguma sinalização para cima no G60, apoiaria mais buscar a operação na ponta compradora. Se abre de cara, já subindo, já batendo nessa resistência, ficaria um pouco mais atento para avaliar a possibilidade de comprar fundo ascendente no gráfico de menor periodicidade, mas me chamaria mais atenção se gerar topo de novo nessa região aqui, topo no G60, nessa região, topo um pouco mais acentuado no G60, nessa região seria um pouco mais para se buscar a operação na ponta vendedora. Seria o cenário que apoiaria um pouco mais a operação na ponta vendedora no mini índice, no meu modo de ver. No dólar, olhando aqui gráfico diário do dólar, dia de forte alta. Hoje tivemos dados de emprego dos Estados Unidos. Inicialmente veio para baixo e depois reverteu completamente para cima. Então, olhando para o gráfico de 60 minutos, lembrando que a gente já tinha comentado em relação a essa formação que vinha tendo o dólar aqui nesses pregões, que seria um pouco mais na minha avaliação, um pouco mais de correção. Ou seja, a possibilidade de se ter uma nova movimentação para cima. Terminou que o dólar já fez isso no pregão de hoje. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, depois dessa movimentação inteira para baixo, gerou um movimento muito forte para cima, rompendo tudo isso aqui, e já terminando o pregão numa formação de fundo ascendente no G60. Então, dentro desse movimento aqui de subida, a partir de segunda-feira, dentro desse movimento de subida, me chamaria mais atenção na ponta compradora. Mesmo que abra caindo, vem algo aqui para baixo, abrindo, caindo, ainda abre a possibilidade de se trabalhar um pouco mais na ponta vendedora. Mas eu ficaria atento nessa movimentação. Se ela não ganhar muita força para baixo, o interesse maior voltaria a ser justamente na ponta compradora, porque está em tendência de alta no G60, está em cima de um patamar de suporte, gráfico diário saindo de um patamar de indefinição, ganhando força aqui para cima. Ou seja, o cenário de maneira geral, se a gente olhar G60 com gráfico diário e até mesmo o gráfico semanal, dentro de um movimento de subida, apoia mais a operação na ponta compradora. Então, a operação na ponta vendedora, um risco um pouco maior nesse momento. Para buscar venda, o que seria mais interessante é se o movimento aqui de subida for fraco, tiver mais alguns 3 candles, por exemplo, aqui, gerar a formação de topo
no pregão seguinte, ou seja, de um topo abaixo desse nível, para ter um pouco mais de espaço de se buscar venda antes desse patamar aqui de suporte, ou seja, antes da região de 3.308 a 3.302. Então, acima, mais afastado dessa região, mais interessante seria para se buscar a operação na ponta vendedora no mini dólar. De maneira geral, como eu já disse, ficaria mais para avaliar a operação na ponta compradora após sinalização de alta no G60. Seguindo aqui, PTR4, gráfico diário, Petro no pregão de hoje, leve alta, estabilidade, mais 0,24%, perdeu a mínima, gerou movimento para baixo, mas conseguiu se recuperar. A Petro, por enquanto, vai proporcionando, depois desse movimento de subida, uma correção mais lateral, ou seja, uma correção no tempo, um movimento mais lateral do preço, e por esse motivo ainda trazendo perspectiva de poder gerar nova movimentação para cima, ou seja, dar continuidade a esse movimento de subida no gráfico semanal. A superação da máxima dessa semana de R$ 17,17, a semana terminou com queda de 0,53 e um candle de indefinição, reforçaria um pouco mais a chance de ter algo mais para cima na PTR4. Se a gente olhar para o gráfico semanal da Petro, buscando algum patamar de resistência, eu diria primeiramente a máxima aqui em torno de R$ 17,48, isso tende a ser um topo até no gráfico diário, e acima disso o patamar seria mais por volta dos R$ 18,00 a R$ 18,10. Então é a primeira zona de resistência que eu vejo mais próximo para a PTR4. Se na próxima semana ela fizer algo nesse sentido mais fraco, gerar sinalização de fundo ainda acima deste patamar, é o que chamaria atenção para arriscar uma nova operação na ponta compradora em cima de PTR4, assim como fizemos aqui neste nível. Depois disso, Vale 3. Vale 3, pregão de hoje, alta de 2,19%, dentro de um movimento de alta no gráfico diário, mas em cima de um patamar relevante de resistência nesse momento. Ou seja, aqui pelo gráfico diário, resistência ali na casa dos R$ 33,56 até uma região aqui de R$ 33,90. Acima disso, seria esse topo em conjunto com um gap de baixa, 34,31 e depois aqui na região de 34,39. Então, dentro desse cenário, ainda não encaixa para mim a operação na ponta compradora em cima da Vale 5, isto é, pensando em swing trade. Apesar dela estar dentro do movimento de subida, não encaixei nenhum tipo de entrada neste papel. Em relação a esse movimento de subida, se esse movimento de subida continuar dessa forma, ou seja, sem ganhar muita força para cima dessa região e gerar um topo abaixo desse nível aqui, traz até a possibilidade de se arriscar a operação na ponta vendedora em cima de Vale 3. Só para mencionar que no gráfico semanal ela teve alta de 3,04%, não conseguiu dar sequência à formação de um topo no gráfico semanal. Se ela romper essa máxima aqui e a partir disso passar no gráfico diário a gerar fundo ascendente acima dessa região aqui de 33,50, é o que voltaria a me chamar um pouco mais a atenção para a ponta compradora de swing trade. CSNA3, ativo que eu recomendei compra novamente aqui no pregão de hoje. Pregão de hoje eu recomendei compra ali pelo gráfico 60 minutos, depois de todo esse movimento de baixa, dentro já de um movimento mais esticado para baixo, testando essa região de suporte que eu tinha citado na última videoanálise, eu recomendei a entrada nesse ativo, ou seja, bateu nesse nível de suporte e gerou uma sinalização de fundo no G60, superando aqui essa máxima aqui. Então foi esse o ponto de entrada, ou seja, em R$ 7,95, na superação de R$ 7,94, trabalhando com stop em R$ 7,71. O stop já foi reposicionado para R$ 7,83. Então não seria interessante o pregão abrir já gerando topo descendente no G60, porque é uma operação contra a tendência do G60 e contra a tendência do gráfico diário, por isso trabalhando com stop mais curto em relação a esse papel. Ou seja, se der errado, busca sair com uma perda menor em cima do ativo, mas a expectativa é que esse papel venha a gerar algum repique de alta depois de toda essa movimentação para baixo. Se a gente pegar aqui da máxima desse candle até a mínima aqui, chegou a gerar uma oscilação para baixo de 25,7%. Então um repique de alta nesse ativo, tendo patamar de resistência mais relevante na faixa de R$ 8,65, já seria um dos pontos de objetivo em cima desse papel. Botando aqui os valores de entrada, 7,95, valores de entrada, stop, objetivo, risco. Aqui estão 7,71 o ponto de stop, já reposicionado em 7,83. Objetivo em R$ 8,43. O risco dessa operação de 3,02%, arriscando 9% aí do capital total em cima dessa operação. Na CL3, a semana foi excelente para a CL3, alta de 14,02%. Era um dos ativos que tinha um cenário gráfico pior em termos de gráfico semanal, gráfico diário, gráfico mensal.
todo o cenário desse papel vinha por uma tendência de baixa. Veio inclusive perdendo forte essa região inteira de suporte e se recuperou bem aqui com 3 pregões de forte alta nessa semana. Isso superou topos anteriores e com essa superação aqui traz a possibilidade de avaliar o chamado pullback, o retorno do preço após o rompimento aqui de resistência, para se buscar a operação de compra através de fundo ascendente, ou seja, apoiado por esse grande candle de alta no gráfico semanal. Enfim, correção, movimento de correção, seja no tempo ou no preço, na CL3, a partir da próxima semana, preferencialmente no mínimo ali 3 pregões de correção, passaria a avaliar a possibilidade de compra de swing trade em cima desse papel. Embry 3 é um ativo também que está em tendência de baixa, topos e fundos descendentes no gráfico diário, semanal bem ruim, que veio um movimento muito forte para baixo, mas terminou parando a queda em cima aqui dessa região de suporte no gráfico semanal. Gerou aqui uma sinalização mais forte para cima e conseguiu ali em termos de oscilação superar a máxima do último topo descendente no gráfico diário. Por esse motivo, ela anulou a tendência de baixa e traz a possibilidade também, assim como falei da CL3, se avaliar o desenrolar desse movimento de subida para avaliar a correção, a próxima correção desse papel, seja no tempo ou no preço, para se buscar a operação de compra através de fundo ascendente no gráfico diário, ou mesmo até através de um pivô de alta no gráfico diário desse ativo. A CROT 3 deixou aqui uma longa sombra inferior, sendo gerada em cima desse nível aqui de suporte. O papel conseguiu se recuperar aqui de uma forte queda no pregão de hoje. Traz a possibilidade, a tendência nesse momento é de baixa pelo gráfico diário. O ativo está dentro de um movimento de baixa no semanal, sendo que a tendência do semanal é de alta. Ou seja, a tendência de médio prazo é de alta, e de curto prazo é de baixa. Dentro deste cenário, se esse papel gerar alguma sinalização de fundo ascendente, aqui um recuo com fundo ascendente no gráfico de 60 minutos, seria uma das alternativas de entrada. Ou se gerar alguma lateralização no próximo pregão, já rompendo essa máxima aqui na sequência, também seria uma das alternativas de se buscar uma entrada com um stop mais curto na CROT 3 dentro de um cenário que ainda o gráfico diário tem um risco um pouco maior de possibilidade de entrada. E Banrisul, BRCR6, ainda a possibilidade de se trabalhar na ponta compradora, uma das alternativas, se esse papel conseguir gerar sinalização de fundo a partir do próximo pregão. Um dos primeiros sinais de superação da máxima do pregão de hoje, 15,18, seria uma das alternativas para se avaliar a partir do pregão de segunda-feira em termos de compra de fundo ascendente no papel. Então, meus amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Um grande abraço, um excelente final de semana. Lembre-se aí do like na videoanálise e até segunda-feira.